Irmãos, vamos começar o nosso culto com coisas boas, né? Notícia boa para vocês. O nosso irmão William acabou de chegar em casa, já está de alta, já está bem, graças a Deus, né? Aí, já está. E ele pediu para agradecer aos irmãos, as orações, foi muito importante para ele. Ele está muito fraquinho ainda, né? Porque algumas pessoas, quando são atingidas pelo Covid, ficam assim, muito fracas, não é? E então depois, se você quiser visitar o William, dá uma ligada antes para combinar o horário, para não chegar muita gente na mesma hora, tá certo? Que ele subiu os degraus da escada dele hoje lá com uma certa dificuldade, chegou cansado, né? A voz está fraquinha ainda, mas está recuperado, graças a Deus, né? Então, depois você pode ligar e marcar um horário para estar visitando com ele. Isaías capítulo 44, irmãos, os versos 3 a 5, eu quero ler com vocês. Bom, nós estamos ministrando nesses dias sobre a importância de você ter um relacionamento com o Espírito Santo. Estamos falando sobre isso. Eu preguei aqui a primeira mensagem sobre a necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo. Depois eu falei sobre a unção do Espírito. Domingo passado eu falei sobre o poder do Espírito. E hoje eu quero falar sobre os frutos do derramamento do Espírito Santo. Preste atenção. Nós não vamos confundir, porque eu estou numa crescente com vocês até terminar essas 7 mensagens. Então faltam apenas 4, não é? Então hoje eu quero falar dos frutos do derramamento do Espírito. Eu não vou falar sobre os frutos do Espírito, é diferente. Eu quero falar dos frutos do derramamento do Espírito. Ou seja, quando a sua vida está cheia do Espírito, existem alguns frutos que você manifesta. Então eu não vou falar dos frutos do Espírito. Vamos entender isso. Vamos lá, Isaías 44, verso 3 ao 5, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Nós vamos orar assentados. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos aqui nesse momento confiar mais uma vez, ó Deus, na direção do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa nesse momento ministrar ao nosso coração a palavra que o Senhor tem para cada um que aqui está. Que essa palavra seja viva, que essa palavra, ó Deus, possa preencher os nossos corações, despertar a nossa vida, renovar o nosso ser. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa encher este santuário, que o Senhor possa encher a vida de cada homem, mulher, rapaz e moça nessa noite, da Tua presença gloriosa, porque o que transforma a nossa vida é a Tua presença. O que transforma a nossa vida, Espírito Santo, é o Senhor trabalhando o nosso caráter e a nossa própria existência. Por isso eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa sondar os nossos corações e quebrantar a nossa vida, para que possamos ter uma vida aos pés do Senhor, não uma vida religiosa, meu Pai, não uma vida cheia de teoria, mas sobretudo uma vida de experiência contigo. Nós oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, uma das urgências mais imediata que nós temos como povo de Deus é de ter uma experiência pessoal e íntima, eu tenho dito aqui, com o Espírito Santo. É nós aprendermos a dar lugar na nossa vida ao Espírito Santo,
para que nossa vida possa experimentar uma transformação. A razão de muitas pessoas não experimentarem mudança na vida, a razão de muitas pessoas não experimentarem uma transformação na sua existência, é porque nós resistimos à presença do Espírito Santo ou à voz de Deus através do Espírito Santo no nosso coração. Hoje nós temos muitas pessoas nas igrejas espalhadas pelo Brasil afora, igreja católica, batista, presbiteriana, metodista, então tem a Assembleia de Deus, tem um monte de gente aí, só que tem um monte de gente dentro dessas igrejas que são religiosos, eles não têm nada de Deus na vida, eles não têm nenhuma relação com Cristo, eles têm o hábito de irem a uma igreja, eles têm o hábito de irem a um santuário, eles até fazem algumas rezas ou algumas orações, mas quando você coloca os olhos na vida dessas pessoas, você percebe que não existe coerência entre o que elas falam e aquilo que elas praticam, entre aquilo que elas afirmam com uma atitude de fé e os valores que estão movendo o coração dessas pessoas. Isso é religiosidade, isso mata, isso leva a pessoa para o inferno. Porque quando nós temos uma experiência com Deus, quando nós temos uma experiência com Cristo, quando eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, existe coerência entre a minha fala e as minhas ações, existe uma coerência entre aquilo que eu proclamo com a minha boca como fé e aquilo que eu faço no meu dia a dia, lá fora na sociedade, como eu conduzo a minha vida. Nós precisamos de uma experiência com o Espírito Santo, porque quando nós permitimos que o Espírito Santo nos toque, quando nós permitimos que o Espírito Santo toque a nossa vida, então nós começamos a produzir frutos que vão testemunhar que nós de fato estamos caminhando com Cristo e com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 3, no verso 10, está dito algo muito sério e que deveria fazer todos nós ficarmos preocupados. O Senhor Jesus pregando, Ele disse assim: já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Olha só o que Jesus diz. Jesus diz também, lá em João 15, quando Ele começa a pregar ao povo que estava à sua volta, Ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai o corta e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei, disse Jesus, para que vades e deis frutos e os vossos frutos permaneçam. Querido, hoje, porque as pessoas estão resistindo a uma transformação que o Espírito Santo quer gerar na minha e na sua vida, porque as pessoas na igreja estão resistindo a essa ação do Espírito Santo. Hoje nós estamos vendo no meio do povo de Deus, nesses últimos tempos, uma grande estiagem, uma falta de frutos permanentes terrível na vida das pessoas. Milhares de pessoas dentro da igreja, milhares de crentes, milhares de pessoas que professam a fé, elas estão secas, áridas como um deserto. Outras pessoas dentro da nossa própria comunidade, apesar delas se dizerem cristãs ou crentes, ou a falarem que possuem fé, elas estão murchas, sem unção, sem poder, sem verdor. Na vida dessas pessoas nós não encontramos frutos, nós não discernimos nenhum tipo de fruto que glorifique a Deus. O profeta Isaías, nesse texto que nós lemos, ele diz que quando você e eu damos lugar ao Espírito Santo, uma das coisas que vai se manifestar na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, é que essa ação do Espírito Santo vai produzir frutos que vão glorificar o nome de Deus e o nome de Cristo. Porque Deus ama frutos. Por isso que Jesus disse que o machado já está posto à raiz de toda árvore que não produz fruto. E essa árvore que não produz fruto, ela será cortada e lançada ao fogo. Talvez você tenha uma boa memória. Eu já disse, vou repetir, você vai ouvir de novo. Eu estava lendo uma matéria esses dias, eu não me lembro onde, talvez alguns de vocês tenham lido, tenham visto, que os cientistas resolveram fazer uma experiência com as plantas. Não sei se você viu isso. Colocaram
duas plantas da mesma espécie em dois vasos iguais, uma ao lado da outra. Você viu essa experiência? E aí, para uma das plantas, os cientistas pediram às pessoas que chegassem todo dia e dissessem: você é feia, você está horrível, e você não sei o que. E chegar na outra, a pessoa diz: mas como você está linda, como você está verde, como você está viçosa. E sabe o que aconteceu com alguns dias depois desses fatos a serem realizados naquele ambiente? Uma das plantas, eu vi a imagem, eu vi a filmagem, uma das plantas estava murcha, morrendo, secando. A outra, linda, viçosa, forte, cheia de vigor e de vida. Olha, irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que o Senhor, Ele colocou um machado na base de toda árvore e está pronta para cortar aquelas que não produzem frutos. O que eu queria dizer para você antes de entrar nos pontos que eu quero considerar nessa noite é que eu também já plantei árvores. Eu também já plantei frutas. Lembra da história que eu contei? Lá em João Monlevade, eu tinha no quintal, Lucas, uns pés de fruta, e eu plantei um pezinho de laranja, que eu gosto muito de laranja Bahia, e eu plantei um pezinho de laranja. Você lembra dessa história? Vou só lembrar para você rapidamente. E eu plantei aquele pezinho de laranja, e eu cuidei daquele pezinho de laranja, e eu botei adubo no pé daquele laranja, e eu tinha todo um cuidado, aguava aquele pé de laranja, e passou tempo, e aquele pé de laranja não deu fruto. As outras árvores que eu plantei davam fruto. A uva, eu colhi uva, não é? A acerola deu acerola que não acabava mais. O pé que eu plantei de amora, não de ramo, mas de árvore, ficou maior do que essa igreja, devia ter uns 5 metros de altura, um monstro de pé, e a gente comia amora, as galinhas comiam amora que eu tinha no quintal, mas o pé de laranja Bahia não produzia. Um dia eu resolvi bater um papo com ele, parecia coisa de doido, resolvi bater um papo com ele. Cheguei para aquele pé de laranja e falei assim: se você não produzir fruto o ano que vem, eu te corto, eu te arranco, porque eu te plantei para produzir fruta. Irmão, no ano seguinte, eu estava determinado a cortar o pé, mas ele deu tanta laranja, umas laranjas mirradas, umas laranjas pequenininhas, umas laranjas difícil até de você chupar, mas eu aceitei o resultado. Ele reagiu, ele melhorou. E o Senhor Jesus está dizendo aqui para mim e para você que nós precisamos de uma vida cheia do Espírito, porque é isso que vai nos levar a ter frutos dignos, é isso que vai nos levar a produzir frutos que vão glorificar o nome de Deus. O Senhor deseja na minha vida e na sua vida frutos. E quais são os frutos daquela pessoa que dá lugar ao Espírito Santo na sua vida? Que frutos produz essa pessoa que permite que o Espírito Santo trabalhe o seu coração, trabalhe a sua vida, trabalhe a sua casa e o seu caráter? Quais são esses frutos? Preste atenção. Em primeiro lugar, o profeta Isaías diz que sua vida e sua fé não serão mais estéreis. Quando você e eu permitimos que o Espírito Santo ele se mova no nosso coração e na nossa vida, o profeta Isaías diz aí no verso 4 o seguinte: olha o que ele diz assim, o que ele diz aí: e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dos sinais visíveis de que o Espírito Santo está tendo lugar na minha e na sua vida, diz aqui o profeta Isaías, são os frutos, são as vidas que aceitam Jesus, por exemplo, por meu e por seu intermédio. Quando nós abrimos o coração para o Espírito Santo nos usar, querido, as pessoas que estão à nossa volta, lá no ambiente de trabalho, lá na faculdade, ou na universidade, ou na escola, as pessoas que estão perto de nós, elas começarão a ter sede por conhecer Jesus, porque ainda que você não abra a sua boca naquele momento, o Espírito Santo que está na sua vida, enchendo o seu coração, ele começa a se esparramar naquele ambiente onde você está.
e as pessoas começarão a serem despertadas, começarão a querer colocar as suas vidas em harmonia com Deus. As pessoas que até então eram indiferentes, insensíveis, dominadas pelos vícios e pela idolatria, elas serão convencidas dos seus pecados, porque quando a nossa vida é cheia do Espírito Santo, no ambiente onde nós estamos, o Espírito começa a ministrar vida, ele começa a gerar um incômodo, ele começa a despertar o coração dos nossos amigos e próximos para que sejam transformados. Nós veremos, por exemplo, quando temos a nossa vida cheia do Espírito Santo, nós veremos mais conversões em um mês do que em um ano de trabalho, porque quando o Espírito Santo enche a sua vida, enche a minha vida, enche a nossa vida, então o que acontece é que nós vamos perceber a abundância de vida naquele ambiente. Quando os crentes, por exemplo, lá de Atos dos Apóstolos, você começa a ler o livro de Atos no capítulo 1, e você começa a ver que quando aqueles crentes, eles deram lugar ao Espírito Santo no Pentecostes, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito, e como resultado, como fruto daquela presença maravilhosa do Espírito na vida deles, é que eles começaram a ter uma ousadia muito grande, e então 3.000 pessoas se aproximaram de Cristo, se converteram, se renderam a Jesus num só dia, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, o próprio Deus, querido, começa a varrer os corações endurecidos que estão próximos de nós. Se você permitir que o Espírito Santo inunde o seu coração, encha a sua vida, esse é o fruto que vai começar a ser percebido. O Senhor vai começar a varrer os corações endurecidos à sua volta, a despertar essas pessoas para que elas possam ser salvas por seu intermédio, através da sua palavra e do seu testemunho. Aquela pessoa que está ali naquele ambiente profissional, amarrado pelas ataduras das suas paixões carnais, aquela pessoa, querido, que está dominada por vícios degradantes, vai começar a conhecer o poder libertador que existe no nome de Jesus. O que a igreja viveu em apenas um episódio, como diz Atos dos Apóstolos ali, quando eles foram cheios do Espírito Santo, num único dia, 3.000 pessoas foram alcançadas. Sabe por quê? Porque nada substitui uma vida cheia do Espírito Santo. Às vezes a gente percebe que as pessoas têm a vida cheia da coisa errada. Tem gente que tem a vida cheia de amargura, e a amargura é terrível, porque ela contamina profundamente, diz a palavra de Deus lá em Hebreus. Tem gente que, em vez de ser cheia do Espírito, elas estão cheias de ressentimentos, sabe, aquelas memórias amargas daquele passado que te machucou, daquelas coisas ruins que te aconteceram, daquelas coisas que frustraram as suas expectativas e esperanças. Tem gente que tem uma memória, uma vida cheia de memórias amargas, e isso não vai promover vida, isso não vai produzir na vida dessa pessoa contentamento, isso não vai produzir uma mudança. Quando nós temos a nossa vida cheia do Espírito Santo, a palavra de Deus diz aqui que algo maravilhoso começa a acontecer. O braço onipotente de Deus vai se manifestar em nossa vida, e nós saberemos que ninguém é um caso difícil para Deus. Não haverá esse negócio quando você estiver lá no seu ambiente de trabalho e alguém identificar que você é crente e falar assim: olha, ore lá pelo meu pai, porque o meu pai, ele não sai da cachaça. E aí tem gente que fala assim: não, mas com esse lá eu conheço bem ele, ó, esse aí não tem jeito. Não, deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ninguém é um caso perdido para Deus. Ninguém. Até eu mesmo já caí nesse problema de acreditar que havia gente que era caso perdido para Deus, né?
Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu também erro, né? A Iris está sentada aqui nesse banco. Eu achei que ela era um caso perdido. Eu errei. Ela está aqui hoje sentada com a gente. Eu achei que ela era um caso perdido. Mas a Lu, a pastora, não achou, graças a Deus. Ela não achou. Ela foi atrás, acompanhou, orou, visitou, acreditou. Aí está aqui hoje. Se a Lu não tivesse feito nada, eu acho, Iris, que você estava morta. Porque quem viu e sabe do caso. Mas eu não errei só essa vez não, eu errei outra vez. Quando eu era pastor de João Molevade, chegou um camarada lá que parecia um armário. Tão grande que o cara era, tão forte que ele era. Quando eu vi aquele camarada no meio da igreja, eu estava pregando. E eu pensei assim, eu conheço aquele cara. Um bitelo de um homem, bonito. Mas eu falei assim, aquele camarada, sem vergonha, ele está de olho numa ovelhinha minha bonitinha que eu tinha dentro da igreja. Ele veio aqui por causa daquela menina. E ele quer levar ela na lábia. E eu sabia que ele usava uma pedra deste tamanho, por semana, de maconha. Deste tamanho. Um tablete dessa grossura de maconha. Eu estava pregando. Eu me lembro disso quando hoje. Eu olhei assim, mas esse caso... Eu falei, meu Deus, esse caso é um caso perdido. Esse cara é um cara perdido. E aí eu estou lá pregando. E não é que quando eu faço um apelo, o caso perdido vem na frente aceitando Jesus, larga a maconha, larga tudo, dá casa com a minha ovelha e eu faço casamento. Deus perdoe a minha incredulidade. Que Deus perdoe a sua incredulidade. Amados, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos saber que o braço onipotente de Deus vai se manifestar no ambiente onde você e eu estamos. A glória de Deus vai acompanhar a sua vida. A nossa fé, ela não será morta. A nossa fé não será apática. Nós vamos ter disposição, quando somos cheios do Espírito, para poder servir ao Senhor. A nossa fé, ela não será mais estéril. O profeta Isaías diz que quando nós somos cheios do Espírito e damos lugar ao Espírito Santo na nossa vida, o primeiro fruto que se manifesta é que a nossa fé não será mais estéril. Não, você e eu teremos uma fé viva, teremos ânimo e coragem para fazer aquilo que agrada a Deus. Em segundo lugar, outro fruto que produz aquele que tem uma vida cheia do Espírito Santo, diz aqui o profeta Isaías, é de um testemunho ousado. Veja o que ele diz no verso 5 aí, olha, ele diz assim: um dirá, eu sou do Senhor. Está escrito aí ou não está, irmãos? Verso 5. Um dirá, eu sou do Senhor. Hoje, escute isso, para que você possa ter uma ideia. Apenas a estatística não mente. As estatísticas dizem sobre você, sobre mim, sobre nós na igreja, que apenas 5% daquelas pessoas que estão na igreja já ganharam alguma pessoa para Cristo. Os outros 95% estão omissos, calados, encavernados, acomodados e indiferentes. Muitos vivem escondidos, não têm coragem de se comprometerem com Jesus, seguem o mestre de longe, como Pedro quando negou Jesus. O que as estatísticas mostram é que a igreja de Cristo hoje, ela está precisando de uma vida cheia do Espírito Santo para produzir, querido, esse fruto tão necessário, tão indispensável, que é de você e eu termos um testemunho ousado, para que pessoas que estão ao nosso redor possam conhecer o Cristo que liberta, o Cristo que transforma, o Cristo que sara, o Cristo que é o nosso Deus. O profeta Isaías diz
que quando você e eu somos cheios do Espírito Santo, nós vamos perder a timidez, nós vamos perder o medo, nós vamos sair do comodismo, nós vamos abandonar a nossa indiferença, nós vamos sair das quatro paredes desse santuário e vamos começar a ir lá fora, aonde as pessoas estão, aonde estão as pessoas necessitadas. Nós vamos para os becos, nós vamos para as praças, nós iremos para as ruas, nós vamos para as escolas, os hospitais, nós vamos para as casas e vamos testemunhar com ousadia, dizendo o que ele disse: eu sou do Senhor. Você não precisa hoje, nessa comunidade, ir para a praça e para a rua, porque você tem uma estratégia muito melhor, na minha opinião, que são as células. Você pode ir para a célula, você pode participar de uma célula, você pode sair do seu comodismo, da sua indiferença, da sua preguiça, dessa situação que você está ficando vazio da unção do Espírito, e isso tem paralisado a sua caminhada. Você pode ir para uma célula e através dessa célula, você cheio do Espírito Santo, lá no seu ambiente de trabalho, vai conseguir, não você, mas o Espírito Santo usando a sua vida, manifestando a glória de Deus, manifestando a paz de Cristo, vai despertar pessoas para ir com você para aquela célula, vai despertar pessoas para conhecer a Cristo naquele ambiente onde você está. As pessoas, diz aqui o profeta Isaías, quando elas são cheias do Espírito Santo, elas estarão comprometidas com Jesus, elas dirão: eu sou do Senhor. Elas terão um testemunho ousado. Agora, repara você em alguns fatos interessantes. Nós hoje somos ousados, irmãos, para debates políticos. É ou não é verdade? A gente é ousado para debate político. As nossas redes sociais, eu mesmo compartilho muitas coisas, né? Não fico discutindo, mas compartilho muita coisa. Mas eu vejo crentes dentro das nossas igrejas que eles assumem uma postura entusiasmadíssima com determinado partido político. É quase uma religião. Elas discutem, defendem esse ou aquele. Outras pessoas, e muitos de nós somos até mesmo muito entusiasmados e somos ousados, inclusive, para defender o nosso clube do coração. Quanto debate sobre futebol e o clube do coração, quantos atritos eu já vi no meio das pessoas. Elas são ousadas para isso. O que o profeta Isaías está dizendo é que quando você e eu somos cheios do Espírito Santo, um dos frutos que vai se manifestar na minha vida e na sua vida é que nós seremos ousados para dizer assim: eu sou do Senhor, eu não faço as coisas assim porque eu tenho temor de Deus, eu tenho temor de Cristo, eu não entro nesse caminho é porque eu sei que não vai terminar bem. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, querido, nós vamos experimentar uma tremenda transformação na nossa vida, e a nossa cidade vai experimentar também a mesma transformação. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem ousadia. E quando você tem ousadia para testemunhar, os alicerces do inferno serão abalados, casamentos serão restaurados através do seu testemunho, drogados serão libertos através do seu testemunho, pessoas depressivas, elas sairão do cativeiro da tristeza e do cativeiro da angústia, porque conhecerão a Jesus, aquele que você serve, e a glória de Deus vai inundar aquele ambiente, e essas pessoas serão libertas, transformadas através do seu testemunho ousado. Quero que você entenda isso. Um dos frutos que nós recebemos quando nós somos cheios do Espírito Santo é um testemunho ousado. Hoje nós estamos encontrando muitos crentes que estão entrando para o serviço secreto. Eles são amigos do James Bond. Acho que o serviço secreto em inglês é o MI6, né? M6 recrutou esse pessoal. Um monte de gente. É tudo agente secreto de Deus na sociedade.
Deus não precisa de agentes secretos. O profeta Isaías diz que quando você e eu somos cheios do Espírito Santo, um dos frutos que nós vamos manifestar na nossa vida é ousadia para testemunhar. Eu me lembro que fui pastor de uma pessoa e me chamou muito a atenção, porque eu a vi converter e ela tinha uma prática muito reprovável no seu ambiente profissional. Essa pessoa exercia uma função de destaque na sua cidade e na sua localidade, na sua comunidade, na cidade. E como ela tinha uma função de destaque na cidade, ela aproveitava da situação para receber um agrado. E então essa pessoa, ela subtraía recursos que não eram lícitos no seu ambiente profissional. E aí, eu me lembro que pregando nesse local, essa pessoa se converteu. Eu a vi aceitar Jesus, mas eu não sabia como era a prática de vida dela. Eu não tinha a menor noção que ela fazia essas coisas, que ela recebia grana por fora. Era um negócio desonesto, corrupto. E um dia, eu não me lembro aonde, eu estava num local, e aí eu ouvi uma pessoa que não era crente dizer o seguinte: rapaz, falando com outro, eu estava perto, eu vi fulano de tal, aí mencionou o nome. Aquele camarada converteu mesmo. O pessoal aí fora dizia assim, ele passou para crente mesmo. Mas o que houve? Você acredita que no trabalho dele ele recebia umas propinas para fazer uns troços? E ele tirava, e isso há uns, eu vou para 18 anos aqui, isso deve ter aí quase 20 anos, assim. E ele tirava R$5.000, você imagina isso lá atrás, R$5.000 mês de propina. Você acredita que ele chegou no ambiente profissional dele, reuniu todo mundo e falou assim, ó, a partir de hoje acabou, não existe mais esse negócio. O camarada, para abrir mão de tanto dinheiro de corrupção, irmãos, ele tem que converter mesmo. Ele começou a ter um testemunho ousado no ambiente, e as pessoas começaram a acreditar nisso, porque viram a transformação na vida dele. Porque o que o profeta Isaías está dizendo é que quem recebeu, quem experimentou, quem teve essa experiência de uma vida cheia com este Espírito maravilhoso que é o Espírito Santo da parte de Deus, essa pessoa, ela vai manifestar um fruto de um testemunho ousado. Ela não vai retroceder diante das ameaças, ela não vai retroceder diante das retaliações que os amigos no ambiente de trabalho que não conhecem a Cristo começarão a trazer sobre elas. E você sabe quais são essas retaliações? Quando nós começamos a andar com Cristo e começamos a testemunhar ousadamente, eles começam a tentar nos empurrar para trás, zombando, criando situações constrangedoras com a gente, procurando nos envergonhar diante dos demais colegas. Mas quando nós somos cheios do Espírito, quando nós somos cheios da presença de Deus, nós temos, diz o profeta Isaías, um testemunho ousado, e nós não vamos nos envergonhar de dizer o que ele diz aí no verso 5: eu sou do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa: você é de Cristo? Você é de Cristo? Se você é de Cristo, você tem que ter um testemunho ousado, porque o profeta Isaías diz que o Espírito Santo, quando ele enche o nosso coração,
nós temos um testemunho ousado, não temos vergonha de testemunhar. Em terceiro e último lugar, o profeta Isaías diz que aquele que tem uma vida cheia do Espírito Santo dá um testemunho ousado por meio da sua própria vida. Agora é diferente do outro. Veja o que o profeta Isaías diz no verso 5. Ele diz assim, ó: o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. Veja, existe o testemunho ousado com as nossas palavras, mas existe um testemunho que também é tremendamente impactante, que é um testemunho da nossa própria vida. A grande tragédia dos nossos dias, querido, é que muitas pessoas que dizem que são do Senhor, que falam que pertencem a Jesus, mas quando você e eu vamos examinar a vida dessas pessoas cuidadosamente, quando você e eu olhamos para a vida delas no namoro, quando nós olhamos para a vida dessas pessoas que dizem que são de Jesus, olhamos para o seu casamento, para os seus negócios, para os seus estudos, para o seu trabalho, para o seu lazer, nós chegamos a uma conclusão bem diferente. Eles dizem que são do Senhor, mas as suas vidas provam o contrário. Eles liberam um verbo, eles liberam palavras, mas quando você vai examinar a vida na prática do dia a dia contradiz tudo aquilo que vem dizendo. Então eles não são do Senhor. Porque quando nós temos a vida cheia do Espírito Santo, nós temos um testemunho ousado através da nossa própria vida. Da nossa própria vida. Que coisa interessante. Existem frutos que você e eu vamos produzir e a gente só vai descobrir isso na eternidade. Eu descobri um fruto 20 anos depois. Eu trabalhei quando jovem no Banco do Brasil, vocês sabem disso. E no Banco do Brasil eu tinha alguns amigos. Claro, lá em Muriaé a agência era grande. E o que eu fazia? De novo, Fábia, eu fazia o que a sua amiga fazia. No horário do café, o café no Banco do Brasil era 3 horas da tarde até as 3h15. Eu tinha 15 minutos de café. Eu sentava lá, tomava meu cafezinho e dava testemunho. Falava de Jesus. Falava de Jesus. E os camaradas querendo me parar, não é? Então quando você é homem, eles sempre entram no assunto de mulher. Garanto que você não transa. Era a conversa na hora do café. Eu tomava meu café, comia meu pão. Realmente eu não tenho essa prática não. Ia cair na gargalhada. Ele não gosta de mulher não, ele não gosta de mulher não, ele não gosta de mulher não. Aí eu tomava meu café, você acha que eu ficava com raiva, com cara vendo? Tomava meu café. Aí eu parava de mastigar meu pão, engolia meu pedacinho. Falei com um dos meus colegas assim, que mais mexiam comigo. Falei aqui, meu amigo, se ser homem é cantar todas as mulheres, se ser macho é levar todas para a cama, se ser esse cara viril que você acredita que você é passar a conversa em todas as mulheres e se dar bem, deixa eu te dizer uma coisa, esse negócio é a coisa mais fácil. Eu quero ver você ser macho, eu quero ver você ser homem como eu, dizer não para as mulheres, tocar nesse corpo bacana aqui, só aquela que casar comigo, tocar nesse homem bacana que eu sou, é só aquela que casar comigo. Você é um frouxo, você não aguenta segurar nada, qualquer uma te leva para a cama, você é um banana. Os caras ficavam desconcertados comigo, eu não ficava com raiva, eu não saía do ambiente. Eles vinham com gozação, eu dobrava a gozação para cima deles.
Escuta isso. E tinha um adolescente comigo no banco, nunca vou me esquecer, o nome dele é Geraldo Magela, é funcionário do Banco do Brasil, até hoje não sei onde está, eu tenho um e-mail dele, que é meu amigo, e ele era do pé roxo, aquele católico, apostólico, romano do pé roxo. Mas você sabe como é que é esse povo, né? Tem discurso, mas não tem vida. Fazem tudo contrário da Bíblia, mas falam que são crentes em Deus. E ele era assim, jogava bola comigo, o Pingo. O cara era bom de bola, craque, eu gostava de jogar com ele. E eu dava testemunho. Saí do banco, perdi contato com ele. Eu não sei como, irmãos, esse cara me achou. Não me lembro como ele me achou. Ele mandou um e-mail para mim, deve ter, eu posso estar errado aqui nas datas, uns 5 anos. Ele mandou um e-mail para mim, descobriu que eu estava indo a Israel, falou: Robert, eu quero ir para Israel com você. Você lembra de mim? Geraldo Magela. Eu falei: claro que eu lembro. No e-mail, mandou correspondendo comigo assim no e-mail. Ele falou assim: eu lembro que você falava de Jesus para mim. Hoje eu sou convertido a Jesus. Eu sou membro da igreja metodista. Eu me converti na igreja que você nasceu e foi criado. Eu ouvi você falar muito de Jesus para mim. Você vê 20 anos depois, sei lá quantos anos, eu estou chutando, eu devo estar errando a data, mas foi muito tempo depois. A minha vida pessoal, ela tem que falar de Cristo. O apóstolo Paulo diz que você e eu somos cartas vivas. Cartas vivas. As pessoas, elas não veem Deus. As pessoas não conseguem ver os olhos de Cristo, mas elas veem o seu rosto, elas fazem leitura da sua vida, porque elas estão vendo, enxergando. Elas conseguem observar o jeito que você fala, a linguagem que você tem. Eu tenho o hábito de caminhar, irmãos. O hábito de caminhar. Eu gosto de correr, jogar bola, mas craque é um problema. Eu estou com as panturrilhas lesionadas. Aí estou tendo de caminhar. E no sábado de manhã eu gosto de caminhar lá na ABB, quando aqueles homens estão jogando bola. Tem uns 40 homens jogando bola lá. Aí eu estou só reparando. Todos eles me conhecem. E eu nem conheço direito muitos deles. Ontem tinham lá: e aí, pastor, joga essa bola aí para mim. Pastor, você não joga bola mais não? Eu olhei pro cara, joguei a bola assim. Aí pensei: como é que aquele cara chama? Um goleiro bom lá, rapaz. Eu não sabia o nome dele não, mas ele me conhecia. Ali. E eu reparo que, por exemplo, no futebol você conhece quem é crente e quem não é. Porque no futebol é prática, irmãos. O cara te dá um chute na canela. Se eu jogasse contra você, Ulisses, uns anos atrás, ia ser dureza, né? Que você batia para valer, né? Então, aí é que você vai provar se o cara é crente mesmo. E cada palavrão que sai naquele futebol. Mas sábado agora acho que os homens estavam atacados, tanto palavrão. Saí da caminhada e falei assim: nossa, meu ouvido está até doendo. É muito palavrão. Era muito palavrão. Mas a sua vida nesse ambiente, quando você joga com esses caras, ela tem que refletir a presença do Espírito, a glória de Deus. Se eles falam, você não vai falar. Eu sempre joguei no meio desse pessoal futebol, no meio desse povo que não era crente. Eles xingavam, gritavam para cá. Eu nunca falei nada, sempre dei testemunho. A vida da gente é uma carta, como diz Paulo, e as pessoas estão fazendo leitura de você. O profeta Isaías diz que quando você e eu somos cheios do Espírito Santo, algo extraordinário acontece na nossa vida. Nós vamos ter um testemunho ousado por meio da nossa própria vida. Eu quero terminar perguntando para você: você realmente tem uma vida cheia do Espírito Santo? As pessoas estão fazendo uma leitura de você corretamente? E eu termino com um exemplo e outro testemunho meu. Quando eu estava na universidade em São Paulo, me preparando e formando, trabalhei 2 anos e meio na universidade em São Paulo, na Umesp, na área de informática. E eu usava o horário do café para falar de Jesus. E vou dizer uma coisa para você:
No primeiro dia que eu entrei naquele centro de informática, quando eu atravessei a porta, irmãos, eu tenho discernimento, eu percebi uma ação muito ferrenha e pesada do diabo. Eu senti um peso naquele ambiente quando eu entrei pela primeira vez para pedir emprego, e eu fui contratado. E aí eu não entendi a razão daquela presença tão pesada. Quando no primeiro dia de trabalho, deu o horário do café, que era 3 horas da tarde, você tinha 15 minutos de café, eu fui para o café como todo mundo ia. E quando eu cheguei no café, eu entendi porque o ambiente era extremamente pesado. Irmãos, eu estava na sala de café e começaram a conversar piadas imorais de sexo. E quem mais participava desses assuntos eram as mulheres. Mas o negócio estava tão pesado, mas tão pesado, que eu fui me sentindo tão incomodado com aquela baixaria, que eu pensei comigo, eu tenho 2 ações aqui: ou eu saio do café, ou eu com a minha vida manifesto aqui a presença de Deus. Eu escolhi a segunda opção. E eles falando de mulher, eu parei meu café e falei assim: irmãos, eu atravessei, não foi um boi na linha não, eu atravessei, foi uma manada na linha deles. Eu falei assim: gente, mas Jesus é maravilhoso. Desse jeito, não tinha nexo nenhum. Todo mundo parou o café e olhou para mim. Largaram o café, todo mundo saiu e me deixou sozinho. Eles me deram um recado: você não é bem-vindo com a sua mensagem nesse ambiente. Você sabe o que eu fiz? Você acha que eu chorei? Ai meu Deus, ninguém gosta de mim nessa vida profissional. Não, irmãos, eu tomei meu café sozinho, tranquilo, santa paz naquele ambiente, numa boa. Segundo dia, irmãos, era segundo dia de trabalho, foi assim que eu fiz. Segundo dia de trabalho, vou para o café, aquela baixaria, e ele está lá, eles conversando, então nem me ignoraram, e sexo, safadeza, sem vergonha, isso para cá, para lá. Eu falei: gente, mas Jesus é bom demais. Falei desse jeito. Silêncio. Todo mundo largou o café, foi embora, me deixou sozinho de novo. Tomei meu café sossegado. Lourdinha, não me esquentei a cabeça. Tomei meu café, comi, peguei. Acabou o café, fui embora. Terceiro dia, horário de café. Chega eu no ambiente de café. Eles já tinham chegado antes, eu me atrasei uns 2 minutos. Cheguei, estava conversando sobre... Quando eu cheguei, silêncio, mudou o assunto. Acabou o assunto de safadeza, acabou o assunto de ser vergonhista, acabou tudo. Começaram a conversar sobre outra coisa, o ambiente melhorou. Aí eu percebi, falei: bom, se eu falar que Jesus é bom aqui, vai azedar agora. Aí fiquei caladinho também, aí conversei sobre o que estavam conversando, bati papo, tal. Aí eles pensaram assim: se a gente não conversa sacanagem na hora do café, ele também não fala de Jesus. Aí eu falei: bom, funcionou, já melhorou o ambiente. Aí melhorou o ambiente. Aí eu falei assim: bom, agora eu preciso de uma outra estratégia, que eu não posso falar de Jesus na hora do café, porque senão o negócio pode azedar de novo. Mudei a estratégia, sabe o que comecei a fazer? Comecei a chegar 5 minutos antes do meu horário de trabalho, ir nos departamentos, cumprimentar os camaradas, os colegas, e quando acabava a energia elétrica, que dava muito pico de energia elétrica em 1990, isso já tem quase 30 anos que eu me formei, né, irmão? Bastante tempo. Aí acabava a energia, eu assentava na sala e começava a falar de Jesus para os caras. Não no horário do café, mudei, já falava antes do trabalho, no final do trabalho, depois do horário de trabalho, ou quando acabava a energia elétrica. E aí um dia, o cara que ficava o operador do... Como é que chama aquelas máquinas grandes agora, Adalto? Lá que ficava aquelas grandonas que você me falou, CPU? Como é que chama? O operador? Hein? Da CPU lá, aquele operador. Ficava um cara lá, ele virou um dia para mim nervoso, porque tinha acabado a energia, e falou assim: ó, não adianta, você não vai me fazer passar para crente, você não vai me converter. Nervoso, ele falou nervoso comigo. Eu falei assim: rapaz, fica tranquilo, eu não converto ninguém,
Quem convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém. Vou resumir a história para não cansar e a gente orar. Eu trabalhei 2 anos e meio lá. Quando eu estava para vir embora, irmãos, um dia acabou a energia elétrica. E aí os colegas do meu setor de programação saíram de perto. E eu vi que esse rapaz chegou. Eu não sabia de nada. Ele chegou olhando assim, para ver se não tinha ninguém por perto. Ele viu que eu estava sozinho. Ele chegou, sentou na mesa e falou assim: ô Robert, deixa eu te dizer um negócio. Eu e a minha namorada estamos indo para uma igreja. Você falou tanto de Jesus para a gente que a gente agora está indo para uma igreja. Irmãos, a coisa mais fantástica que eu vi ali naquele ambiente profissional não foi esse cara converter. Foi o pior dos pecadores com quem eu trabalhei. Um cara que eu guardo o nome dele até hoje. Se ele um dia por acaso assistir, você vai levar um susto agora. Um cara chamado Adalberto, do setor de contabilidade. Eu chegava 5 minutos antes para falar de Jesus, dar um testemunho. Eu achava um jeito. Um dia eu cheguei na contabilidade, estava aquele monte de homem. Quando eu cheguei, esconde, pastor chegou, pastor chegou. Eu falei assim, lá vem bagunça pro meu lado. Que eles vão me escondendo assim. Aí eu cheguei no setor e falei: aí galera, tudo bem aí? Todo mundo almoçou direitinho? Pronto para uma tarde de trabalho tranquila? Tá tudo bem, pastor. Aí esse cara, um cara mais boca suja, mais ímpio do local, de repente ele virou para mim, irmãos. Eu não vi, ele estava com a revista da Playboy escondida, mostrando as mulheres peladas, eu não vi. Ele virou para mim e falou assim: aqui ó pastor, pum, abriu na minha cara a revista da Playboy. Eu nunca comprei uma revista pornográfica, irmãos, nunca comprei. Nem sabia o que era uma revista pornográfica. Eu sabia que existia Playboy, mas eu não sabia que na página central da Playboy havia uma foto grandona da mulher toda pelada. E ele abriu a foto na minha cara. E ele esperava uma coisa: que eu corresse, ou que eu arranjasse confusão com ele. Quando ele abriu aquela foto, aquela mulher pelada na minha cara, eu não corri. Eu olhei para aquela foto e falei: gente, que mulher bonita sou. Aí ele achou que eu ia entrar na dele. Ele abaixou vagarosamente a revista, botou ali debaixo do queixo, falou assim: bonita e gostosa, né pastor? Eu falei: sim, é verdade. Ela é bonita e gostosa. Mas eu conheço alguém que é mais bonito e mais gostoso, que se chama Jesus, e que faz um homem como você, casado, respeitar sua mulher, andar com uma vida digna e decente. Eu conheço um Jesus que te liberta e transforma seu coração e seus olhos, para você aprender a respeitar os filhos que você tem dentro de casa. Eu conheço um Jesus que é capaz de transformar sua mente e o seu coração. Esse é mais gostoso do que essa mulher. Falei manso, sem ser bravo. Virei as costas e saí. Eu vou terminar com isso para orar com você. Sabe o que me impactou quando eu fui embora de São Paulo e que eu larguei o trabalho no centro de informática, irmãos? É que esse homem, o pior dos que eu já tinha trabalhado na minha vida profissional, me chamou no dia que eu fui embora e falou assim: Robert, escreve aqui para mim. Ele escreveu o quê? Escreve o endereço da sua igreja e aonde você vai pastorear, porque eu quero ser sua ovelha. Irmãos, foi forte aquilo. Foi muito forte. Aquele homem que não acreditava em Deus, aquele homem que não acreditava em nada, aquele homem que era um prostituto, aquele homem que tinha uma boca suja, que era um esgoto. Eu quero frequentar a igreja que você vai pastorear, porque você é crente mesmo. Eu trabalhei com você 2 anos e meio e a sua vida é irreparável. Eu falei com ele assim: Adalberto, você vai ter que pegar avião para participar da minha igreja. Eu estou voltando para Minas. Eu sou mineiro, gosto de pão de queijo, uai. Irmãos, Isaías diz que quando a sua vida é cheia do Espírito Santo, você terá um testemunho ousado pela sua própria vida.
Vamos ficar de pé e vamos orar. Você precisa de uma vida cheia do Espírito Santo, para que você possa produzir frutos para a glória de Deus. Isaías diz que o primeiro fruto que nós produzimos quando somos cheios do Espírito Santo é que a nossa fé não será mais estéril. O segundo fruto é que você terá um testemunho ousado. E o terceiro fruto é que você terá um testemunho ousado pela sua própria vida. O que nós temos visto aí fora, muitas pessoas dizendo assim: não, eu não acredito nesses crentes e nessa igreja, porque aí ela começa a citar o cidadão que frequenta a igreja, mas que tem a vida toda atrapalhada, que frequenta a igreja, mas pega as mulheres, ele é casado e trai a mulher dele. Ele frequenta a igreja, mas ele é pinguço. Ele frequenta a igreja, mas ele é desonesto, ele não paga as contas dele. Não é porque ele não tem dinheiro não, porque ele é mau caráter mesmo. A leitura que eles estão fazendo da vida de muitas pessoas é a pior possível. Agora, o que você e eu precisamos entender é que nesse saco de farinha nem todo mundo é a mesma coisa. Jesus falou sobre a igreja o seguinte, que nela existe joio e trigo, que você e eu não podemos sair por aí dizendo esse é joio e aquele é trigo. Não, Jesus disse que Ele, nos fins dos tempos, vai mandar os anjos dele separar um do outro. Quem vai separar quem é ovelha e quem é bode é Deus, porque dos olhos do Senhor, ninguém esconde nada. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos cantar também. Eu quero orar com você, mas nós vamos cantar aquela penúltima música de ser curado, sabe, de ter a vida mudada, de ter a vida cheia do Espírito. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos o nome de Jesus colocar diante do Senhor nesse momento o coração do meu irmão, da minha irmã, o coração desse povo, do povo do Senhor que está aqui nessa noite. E Espírito Santo, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer sobre nós esta unção tão maravilhosa, que o Senhor Espírito Santo possa encher o coração deste homem, desta mulher com a tua presença, porque a tua presença transforma, a tua presença, Espírito Santo, liberta, a tua presença, Espírito Santo, cura, a tua presença, Espírito Santo, ela faz com que a gente conserte os nossos caminhos. A tua presença, Espírito Santo, nós sabemos que quando ela se manifesta, nós somos quebrantados. Quando a tua presença se manifesta onde nós estamos, Espírito Santo, eu sei, Pai, que o Senhor muda a realidade, que o Senhor quebranta aqueles corações mais endurecidos. Por isso nessa noite, Pai, nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor dos céus possa soprar sobre nós nessa noite, mais uma vez, o vento impetuoso do teu Espírito, enchendo o coração de cada homem e mulher do Espírito Santo, para que haja nessa noite, Senhor, conserto, para que haja nessa noite arrependimento, para que nós possamos produzir frutos de arrependimento, frutos dignos, frutos que agradem ao Senhor, como o profeta Isaías manifestou, que nós possamos ter, ó Deus, uma vida frutífera, uma fé que produz fruto, um testemunho ousado através da nossa própria vida. Senhor, lava o nosso coração, purifica a nossa mente, transforma os nossos olhos, ó Pai, e enche-nos
com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser, ó Deus, esse instrumento nas Tuas mãos, para que muitas pessoas possam se aproximar de Jesus e possam conhecer a verdade e serem libertos por essa verdade, Pai. Nós oramos nessa noite, ó Deus, pedindo a Tua bênção nesse sentido, de uma vida cheia do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar essa música, né? Nós queremos ser transformados, é essa mesmo. Renova-me, Senhor Jesus. Você precisa de uma renovação. Já não quero ser igual. Você não pode ser igual, querido. Renova-me, renova, Senhor. Jesus, põe em mim teu coração. O coração de Deus é puro, querido. Porque tudo que há dentro do meu coração, dentro da sua vida, necessita ser mudado. Precisa de mudança. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Repita isso, querido. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Quem conhece Jesus nunca mais é a mesma pessoa. Passa por uma transformação, querido. Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa de transformação, querido. necessita ser mudado. Só o Espírito Santo pode mudar você, seu caráter, a minha vida, a nossa vida. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Renova-me, renova-me. Mais uma vez, renova. Renova-me, Senhor. Faz disso a sua oração, querido. Faz dessa música a sua oração nessa noite. Você não pode voltar para casa igual. Você precisa de uma transformação. Você não está cansado de tanta coisa estranha na sua vida? Então deixa o Espírito Santo gerar outra coisa em você. Uma mudança. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Pode se assentar. Aleluia. Nós precisamos mais de Cristo.